enfim, dizer que a gente já vem desde 2009 fazendo um trabalho e que o objetivo é, de fato, estabelecer um diálogo sobre o tema da segurança, um tema muito difícil, muito caro para quem trabalha, para quem mora em favela. E assim, o que a gente gostaria de conversar hoje aqui era justamente colocar o nosso ponto de vista, né, de pessoas, de indivíduos, de instituições que nasceram, cresceram, trabalham, são da cidade do Rio de Janeiro, mas têm a sua vida de trabalho, de existência aqui na Maré. E um objetivo assim, maior de chamar essa reunião, de tentar conversar sobre o processo aqui da Maré, é de fato tentar garantir minimamente que determinadas questões que a gente vê acontecer em outras comunidades, vê acontecer na própria Maré, a gente garantir que no Estado aqui representado a gente não vai ter essas violações. E a gente junto possa criar um protocolo que considere aquilo que vocês acham importante para o momento que está se colocando. De favela, periferia do Rio de Janeiro, que tem enfrentado situações na área de segurança bastante críticas. Nós temos já 2 anos de trabalho em parceria com a Rede da Maré, o Observatório da Favela, em estreito diálogo com as associações de moradores. Durante a visita do secretário internacional da Anistia Internacional ano passado, o Brasil fez questão de vir aqui passar uma tarde conversando, ouvindo diretamente das associações, das nossas preocupações, e talvez eu queria sublinhar 3 pontos principais que nos preocupam. Primeiro é reafirmar com muita ênfase o fato de que o território da favela e o território da Maré não são territórios de exceção, não são territórios de exceção de direitos, são territórios onde a vigência plena dos direitos humanos se equivale ao resto da cidade. Por isso é muito importante testemunhar no momento que nós começamos um processo como esse. Acho que cabe lembrar que as últimas intervenções das Forças Armadas em conjunto forças do Estado no alemão resultaram em momentos muito graves de violação do direito. A gente precisa aprender com essas experiências. Eu já tive muitas outras oportunidades de conversar diretamente sobre isso com o secretário do Beltrame. A gente tem muita experiência em vários pontos desse diagnóstico. Temos também, provavelmente, algumas diferenças, mas isso é absolutamente natural. Mas o fundamental é que, ao reafirmar o território da favela, o território do direito, isso muda radicalmente a maneira como as forças do Estado devem atuar na afirmação, na garantia do direito de todas as pessoas que aqui vivem. E o terceiro ponto, acho que para que isso se viabilize, a participação ativa dos moradores e das organizações da Maré, do território, é absolutamente central. É a coisa mais importante que se estabeleça não só mecanismo de escuta, de participação, mas sobretudo também mecanismos de controle, de denúncia, claros, transparentes, que possam ser rapidamente respondidos na eventualidade do grupo. Eu acho que talvez esse momento seja uma oportunidade para a cidade virar uma página importante. A Maré é complexa, nós sabemos, mas a Maré também tem uma história muito rica de engajamento, de participação, de tecido social que precisa ser levado em conta nesse momento. Então, acho que a Anistia Internacional vai estar junto com as organizações locais, fazendo o que a gente estiver ao nosso alcance. A função principal dos presidentes da associação era a preservação da vida, e o respeito. E como vocês mesmos viram, não foi em vão as nossas reuniões, secretário. O senhor nos recebeu lá e foi um grande avanço da ocupação do Alemão até chegar aqui a Maré, com alguns problemas que a gente sabe que teve, mas que a gente está lutando para que não aconteça mais as coisas que aconteceram nas outras comunidades que foram ocupadas,
e que não aconteça também o que está acontecendo agora. Nós recebemos o primeiro momento, que foi a ocupação, que na minha maneira de ver e das associações de moradores, aconteceu de uma forma mais branda, mais leve do que em outras comunidades, porque a gente também está organizado, tem falado com a secretaria. E o segundo momento é os serviços. Agora nós estamos recebendo os serviços, que a gente também já tinha serviço aqui na Maré, mas agora com mais força. A gente também abraçou isso, que a gente quer que a Maré melhore. E esse terceiro momento, que é o momento de hoje, é o momento do resgate, da confiança. A confiança é tudo nesse processo. Todos temos que participar desse processo, no sentido que esse projeto dê certo. A gente está querendo a paz, a gente está procurando a paz. Já não dava para ficar do jeito que estava. A coisa está mais leve, mas que muita coisa tem que ser feita ainda. E as associações de moradores, junto com os moradores, querem participar desse processo, querem ajudar, porque a nossa finalidade aqui é poder andar tranquilamente, como diz a música, na favela onde nascemos, né? Então, eu me colocando aqui à disposição da Secretaria de Segurança, das pessoas que querem nos ajudar a continuar esse processo de uma maneira mais branda, com a participação dos moradores, que acabe essa cultura de desconfiança, porque a confiança eu acho que é o ponto fundamental desse momento, dessa mudança. Tanto a polícia confiar nos moradores e os moradores confiar na polícia. Esse caso como se diz, eu não sou intelectual, então eu vou falando do meu jeito. Da abordagem, comandante, a abordagem tem que ser mudada, tem que ser trabalhada na escola. Os moradores têm que saber receber o policial, que é muito difícil por causa da cultura, né? Das coisas que aconteceram, e até do policial também, às vezes, não saber chegar. Eu acho que não precisava nem de mandato coletivo. Eu acho que as pessoas deveriam receber, mas depende muito da abordagem, entendeu? A abordagem é o ponto principal para que exista a confiança do cara abrir a porta para o policial, entendeu? Então essas coisas têm que ser trabalhadas, a ação da abordagem dos agentes de segurança e também os moradores saber que eu pelo menos lá, pode entrar na minha casa, não tem nada, mas vai depender da maneira que o cara vai chegar, porque a legislação diz que tem que ter um mandato. Mas a gente está preocupado com isso, está preocupado mais com a abordagem, com o jeito que as pessoas chegam. E para eu não me alongar muito, eu vou terminar dizendo que o que vai fazer esse processo avançar é a confiança entre a secretaria e entre os moradores, e a participação direta com a população e com as pessoas que querem ajudar esse Rio de Janeiro ficar melhor. Bom, antes, a gente, na verdade, assim, eu queria falar algumas coisas em relação a esse processo, até chegar a essa ideia da gente se reunir para pensar um protocolo de como que a gente pode, de alguma maneira, ser considerado nesse momento, né? As ideias que a gente vem trabalhando. Antes de passar para o senhor falar, eu queria pontuar algumas questões, assim, que eu acho que são as questões que são as preocupações nossas em relação a esse processo, né? Eu acho que tem quase 2 anos foi anunciado que a Maré receberia esse programa que está sendo implantado no Rio de Janeiro do PP. E por diversas razões que a gente também sabe, esse processo foi muito difícil, seja pela questão estratégica da Maré, da sua localização, seja por diversas questões que aconteceram internamente aqui, que
que acabou gerando uma ideia de que não se sabia o que aconteceria na Maré, né? Desde o início, a gente vem tentando colocar essa questão de como que a gente achava que o direito à segurança deveria chegar aqui na Maré, independente do que a gente estava assistindo na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que uma coisa que é importante pontuar aqui, especificamente sobre a Maré, sobre esse diálogo, a gente tem assistido muita violação aqui na Maré, né? A gente tem assistido essas semanas, eu acho que a gente combinou de que a gente não ia fazer uma fala aqui específica de detalhes, porque a gente realmente quer criar uma outra abordagem, um diálogo que altere essa abordagem, altere esse padrão, essa conduta da polícia de chegar na favela e ter uma representação de que as pessoas, de uma maneira geral, não querem o Estado, a presença do Estado, né? Isso é uma representação que se criou e a gente, na verdade, assim, quando a gente está apostando nessa possibilidade de dialogar, a gente está apostando, né, que as instituições, que a institucionalidade deveria garantir uma outra abordagem, deveria garantir uma outra conduta, porque, de fato, a gente está apostando que isso é possível, né? A gente está, de fato, apostando que esse processo é um processo que vai gerar, principalmente para quem mora aqui, um outro jeito de lidar com esse problema, de lidar com essa questão, né? Então, assim, eu acho que a conversa aqui, ela tem que estar pautada pelo reconhecimento da necessidade da presença do Estado nessa questão da segurança pública, mas o Estado, em nome de fazer isso, ele não pode negligenciar direitos. Isso tem que estar colocado, porque a gente está vendo isso acontecer aqui diariamente. Eu mesma passei por situações essa semana. Então, assim, da abordagem para a gente está falando isso, a gente fez uma campanha, né? É muito importante a abordagem. Tirando qualquer juízo, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa criar uma outra conduta, e eu acho que a Maré, Beltrame, ela está dando essa oportunidade de se colocar de um jeito diferente, sem a intolerância que a gente vê muitas vezes, sem o diálogo que a gente vê muitas vezes, né? A gente está preferindo estabelecer esse espaço aqui, abrir esse canal, porque a gente acredita que o Estado não pode agir fora da lei, que o Estado não pode agir da maneira como ele vem agindo. Então, uma coisa que nos preocupa, e fez parte das nossas conversas, se escolheu fazer uma ocupação militar na Maré em função de uma demanda que vocês têm de ocupar esse território aqui. Mas isso não pode significar entregar a Maré aos militares. A gente não quer, uma das coisas que a gente não quer é que esse diálogo e que o Estado do Rio de Janeiro, que a Secretaria de Segurança, saia desse processo porque está entregando a Maré pro general, enfim. Então, isso é muito simbólico e isso é uma coisa importante para a gente, eu não poderia deixar de dizer. Porque a gente não quis chamar o general, a gente quis chamar o secretário de Segurança Pública. Isso é simbólico, isso é uma mensagem que a gente está dizendo. A gente não quer que seja entregue a Maré aos militares e pronto, como a gente ouviu na reunião do COI, o subcomandante falou, a partir do momento que o Exército ocupar, o diálogo com o Exército. A gente não quer isso. A gente não quer isso. Né? A gente quer ter a Secretaria de Segurança, que é quem tem que garantir segurança pública. Porque senão a gente vai estar reconhecendo esse estado de exceção que todo mundo diz que não é isso que está acontecendo. Então eu queria pontuar isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira aberta, mas muito sincera, no sentido que o que a gente não quer é violação de direito, o que a gente não quer é que o morador não seja reconhecido como um cidadão que tem direito à segurança pública. E se a gente tem que passar por esse processo tem que ser dialogado, tem que ser colocado de um jeito diferente, não dessa maneira que a gente não sabe de nada. Eu não quero ser espectadora de nada aqui. Eu quero saber o que vai acontecer e quero ter o secretário de Segurança acompanhando esse processo aqui na Maré. Né? Enfim, é isso.
Agora a palavra é com você. Bom dia a todos. Eu acho que eu vou falar em pé, porque tem muita gente lá atrás, né? Bem, eu acho absolutamente necessário esse tipo de encontro, né? E dizer aos senhores, talvez para muitos, né, que a gente já vem mantendo um diálogo há muito tempo com a Maré, ou pelo menos com alguns clientes da Maré, há muito tempo a gente vem conversando, até de questões de alguns excessos policiais, a gente sempre atende e reafirma aqui, pode ir lá, a agenda está lá para isso, né? A gente sabe dos problemas que muitas vezes, não só os moradores da Maré, mas que outros moradores enfrentam com abusos, com excessos policiais. Infelizmente, essas coisas acontecem pela história desse Estado, né? Por toda uma questão que nós vamos falar aqui. Eu vou ter que falar que nós fomos colônia, que nós fomos capital da República, que a polícia veio para cá para proteger o rei, não a sociedade, e que tivemos aqui um secretário que instituiu gratificação para o oeste, né, para quem apresentava mais alta resistência. Então isso tudo, de uma certa forma, contaminou um pouco, entrou para dentro da polícia isso. E eu acho que o processo de pacificação ele é exatamente uma política que vem na lógica contrária de tudo isso. Mas é óbvio que nós não vamos reverter 40 anos em 5, em 10 ou talvez até mais. Queria dizer para vocês que o Exército vai ficar aqui, né, mas eu me proponho desde já a fazer essa interlocução com vocês, a tudo que vocês quiserem, ou tiverem dúvidas, ou vamos continuar conversando da mesma forma, alguma explicação que vocês porventura precisem ou queiram, podem me procurar, não há problema de fazer isso. Se querem também juntar-se e fazer essa interseção com outro, eu também me proponho, inclusive aí junto com vocês, né? E eu acho que o que se fez aqui, né, pode ter tido alguns problemas e alguns excessos com alguns, mas eu acho que a grande maioria se deu de uma maneira boa, né? Podemos ter alguns problemas, assim diria, muito pontuais. Me proponho aqui também a fazer os protocolos, podemos fazer os protocolos. Acho que isso a Polícia Militar já deve até ter, já tem, mas a gente pode também rever isso. A questão do diálogo com os senhores, já disse aqui que ela está aberta. E acho uma coisa interessante que vocês devem fazer. Vocês têm que trazer aqui, né, os outros secretários, prefeito, governador, secretário municipal e estadual, porque eu, secretário de segurança, estou aqui botando a minha cara. E as outras pessoas também têm que vir botar a cara aqui. Também tem que vir aqui dizer se pode fazer, se não pode fazer. Também tem que vir aqui dizer se quer um diálogo e se quer fazer protocolos. Porque a sociedade bate palma, mas não entra em campo. E vocês sabem, é difícil para quem trabalha em ONG, é difícil para quem é associação de moradores, é difícil para nós também. É difícil tentar trabalhar 47 mil policiais militares, 12 mil policiais civis. Mas eu acho que a gente caminha. Acho que a gente tem mais coisa positiva do que coisa negativa. E a verdade, gente, é que esses lugares, aqui dentro, existiam impérios. Essa é a verdade. Em lugares no Rio de Janeiro, você tinha poder legislativo, executivo e judiciário, exercidos por um tirano, que mandava matar, Vocês têm o exemplo do Tim Lopes. O Tim Lopes foi perseguido, preso, julgado, condenado e executado por um tirano. Então, há necessidade de reverter isso, mas o secretário, ele pode não ter todas as respostas para vocês. Por isso que eu quero tê-los junto comigo. Por isso que eu preciso ter essa orientação de vocês. Essa área aqui é a maior área do Rio de Janeiro.
É maior que o Alemão e que a Vila Cruzeiro junto. E cada uma delas tem a sua história. E a polícia, gente, vocês podem saber que a polícia não vai decidir o futuro da comunidade. Ela não, quem tem que decidir são as associações de moradores. As associações de moradores devem mostrar a sua legitimidade. As associações de moradores são entes legítimos que devem representar a sua sociedade. Acho que isso, inclusive, melhora a atuação das próprias ONGs, que vão poder mostrar para fora o seu verdadeiro trabalho, vão poder mostrar para fora a sua verdadeira função, vão poder cada vez mais serem mais legítimas, mais do que já são, porque antes isso tudo ficava meio acomodado aqui dentro. Então, pessoal, a minha presença aqui é exatamente de dizer para vocês que eu não estou fazendo isso para mim, eu não sou político, vocês já sabem disso, eu só não quero perder uma oportunidade que me deram de fazer uma coisa que já podia ter sido feita há muito tempo e por razões outras que vocês talvez saibam melhor, porque nunca foi feito. Não quero perder essa oportunidade, mas quero fazer isso conversando com vocês, e especialmente com as associações de moradores. Sei que é difícil, não é fácil, sei que podemos ter um monte de oportunistas, mas nós temos que ir em frente. Nós temos que ir em frente. Isso aqui não foi feito por causa da linha vermelha, linha amarela, do galeão, da Copa do Mundo. Isso aqui foi feito para que seja um legado. Porque a Copa do Mundo vai embora e vocês vão ficar. Os Jogos Olímpicos vão embora e a maré vai ficar. E a Polícia Militar e a Polícia Civil estão orientadas a como agir aqui. Eu acho que nessa ocupação nós já melhoramos mais, já fomos melhores do que anteriormente, mas temos ainda que ouvi-los e que melhorar mais, porque o Estado, a polícia não ganha nada chegando numa pessoa errada. A polícia perde a sua legitimidade com isso. Agora também nós estamos lutando contra uma história, Se não fosse assim, não teriam as anistias, não teriam essas organizações. Então eu fico totalmente à disposição para perguntas. As questões tristes que recentemente aconteceram aqui, eu estou controlando isso, eu estou controlando essa apuração, mas quero dizer também que o policial, muitos deles são moradores dessa área, muitos deles moram em áreas difíceis, muitos deles não podem botar a farda para secar num lugar porque também são alvos. Perdemos 11 policiais, covardemente. Perdemos uma mulher negra com um tiro pelas costas. Parece porque ela é policial, ela não é cidadã. Tivemos um policial ontem que tomou um tiro na cresta de um beco, no maxilar, a bala está alojada na cervical. Então eu também tenho que ir no hospital e falar com os familiares, falar com a mãe, falar com o pai. Policiais novos de 21, 22 anos, esses policiais da UPP, só para vocês terem a Juliana, está toda a equipe da Secretaria de Capacitação. Nós mudamos todo o currículo de formação dos policiais exatamente voltado para essa área. Porque não adianta dizer que a polícia vai mudar, você precisa de uma política sólida. Então as academias hoje, elas já trabalham dentro desse processo. Por que a gente diz preferencialmente policiais novos? Para que eles cheguem com esse conhecimento que eles estão adquirindo lá. Mas eu não quero também me estender, acho que muita gente está aqui para perguntar muita coisa. Eu só acho que, reafirmo aqui a questão do diálogo com vocês dois, por exemplo, já não é de hoje que a gente conversa. Se tiver que fazer protocolos, a gente faz. A secretaria que cuida disso está toda aqui. Ali a Juliana com 6 parafusos na coluna, está aqui o comando operacional da Polícia Militar e está aqui o secretário. Agora eu digo muito sinceramente para você, nós não temos todas as soluções. Fazer essa ocupação não quer dizer que tudo melhorou. Eu sempre disse isso, não vamos fazer da UPP uma panaceia, tem muita coisa para ser percorrida. Agora, pessoal, tem coisas que não dependem do secretário. O secretário, ele quer abrir essas portas, só isso, para que cheguem as outras coisas.
Porque não se faz cidadania só para a polícia. Não se faz, não vai se fazer. Vai até piorar a situação. Então eu peço a vocês que tragam aqui outros secretários estaduais, municipais, inclusive federais, que tragam eles aqui e digam, como é que vai ficar o transporte aqui dentro? Como é que vai ficar o lixo? Como é que vai ficar a água? Como é que vai ficar a luz? Como é que vai ficar as escolas? O senhor vai botar mais escolas, menos escolas? Acho que também tem que ter um protocolo para esses caras, porque senão tudo recai na segurança pública. O policial que vai estar aqui, eu garanto a vocês que ele vai ser o único ente do Estado que vai estar aqui 24 horas. Nenhum outro vai estar 24 horas. E aí tudo vai recair nele. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Quem tem que determinar as coisas são vocês. Quem tem que decidir o futuro é o dono dessa área aqui. E acho que esse processo passa fundamentalmente pelas associações de moradores. Vocês contem comigo, não há predileção de agenda nenhuma. Vocês têm na Juliana uma pessoa que veio de Brasília, que trabalhou na Senasp, conhece muita gente, tem especialista em políticas públicas e que está com esse diálogo totalmente aberto. Por enquanto, pessoal, muito obrigado e parabéns por fazerem esse evento, mas que esse seja o primeiro de muitos que ainda tenho certeza que devem ser feitos. Obrigada, secretário. Bom, antes de abrir para algumas organizações, assim, para se colocarem, só para dizer que chegaram mais algumas organizações, tem representação de várias igrejas aqui e o pessoal da Rádio Maré também está aqui presente, tá? Bom, antes de fazer essa reunião, a gente fez algumas reuniões internas aqui na Maré e a ideia da reunião, assim, que a gente trouxe uma proposta que eu gostaria de ler justamente nessa ideia de criação de um protocolo para ver o que é possível, dentro daquilo que a gente acumulou ao longo do tempo aqui com o nosso trabalho, o que é possível fazer para diminuir esse impacto negativo desse processo, né? Queria dizer também assim, que a gente entende que nesse momento a gente precisa criar protocolos para todas as políticas e que isso é um processo que na Maré, especialmente, ela já vem acontecendo. Muitas das coisas que estão sendo anunciadas agora, elas já eram parte de planejamentos anteriores e que, óbvio, esse processo está oportunizando que isso aconteça mais rápido, mas que a gente entende e a gente gostaria de enfatizar que a polícia não pode ocupar o papel que ocupa, o papel central dentro dessas políticas, porque senão não se efetiva o direito à segurança nem acesso à justiça, que é o que falta efetivamente acontecer nas favelas, né? Então, assim, só para ler para todo mundo e partilhar, e a gente estabelecer o diálogo a partir dessas intenções aqui, que são as intenções desses grupos que vem discutindo há algum tempo, e a gente queria ver se há possibilidade de criar esse protocolo para essa ação das forças de segurança aqui na Maré, né? A primeira ação que a gente gostaria de colocar que as ações dos agentes de segurança obedeça aos princípios da legalidade e da preservação da vida dos moradores da Maré e dos agentes do Estado, sendo obrigatória a identificação dos policiais e dos representantes das Forças Armadas em qualquer ação. Isso é uma reclamação, isso é um clamor, porque os policiais, eles andam abordando, né, fazendo o trabalho deles, mas eles não estão identificados, e isso é uma coisa que não está dentro da legalidade. E aí, para a gente até depois questionar qualquer ação de uma maneira legal, a gente precisa disso, né? Uma segunda questão é que as ações dos agentes de segurança pública sigam rigorosamente o uso de mandados judiciais individuais para o ingresso em domicílios particulares. Foi anunciado um mandado coletivo aqui na Maré. Até hoje a gente não teve acesso a esse documento e a gente gostaria de saber sobre isso, porque a gente vem lutando para que se cumpram mandados individuais e não coletivos. Só aproveitando exatamente isso, essa questão do mandato coletivo ela foi muito mal encaminhada.
Na verdade, não há um mandato coletivo. O que há mandatos para pequenas regiões, onde a Polícia Civil, através da investigação, ela não conseguiu identificar entre 2, 3 ou 4 casos. Então não é um mandato coletivo e a polícia vai entrar no início e vai sair absolutamente. E eles é um número, são mandados para pequenas, para micro-regiões, porque em função de não ter número, ou nome de rua, alguma coisa assim, a Polícia Civil não conseguiu identificar, coisa que eu acho que eles até, em tese, já cumpriram do fim de semana para cá. O mandato coletivo não é essa questão de entrar lá na Brasília e parar abrindo casa até lá na linha vermelha, né? Não é isso, absolutamente. Então seria importante a gente poder ter acesso, que a gente vem tentando ter acesso a esse documento e até agora a gente não conseguiu, né? Uma terceira questão para nós importante, que a intervenção dos agentes de segurança pública deverá priorizar ações de inteligência e de controle do uso de armas e munições para desarticular a presença das redes criminosas armadas. E a gente acha importante colocar isso porque a maneira como a gente vê a abordagem é como se todas as pessoas fossem suspeitas. E aí eu acho que já existem recursos tecnológicos e a inteligência da polícia para, de fato, saber. E uma coisa que até na reunião do COI a gente colocou, a maré, foi feita a cartografia da maré, existe um mapa, existe um guia de ruas. Então, assim, é muito fácil chegar, né, a essas redes. Então, para que hostilizar o conjunto das pessoas como vem sendo feito? Assim, que a gente pudesse realmente priorizar ações de inteligência, né? Bom, uma quarta questão é que as ações de abordagem dos agentes de segurança pública não devem se orientar por práticas de discriminação racial e geracional e deve levar em consideração o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É outra coisa que realmente nos incomoda muito, porque existe um estereótipo sobre o jovem, sobre o negro, e isso acaba gerando muito problema de abordagem, que isso fosse levado em consideração na hora de... Acho que a inteligência também, nesse caso, é uma coisa importante, né? Uma outra questão é que a mediação de eventuais conflitos decorrentes das ações das forças de segurança deve ser encaminhada em articulação com as organizações locais. A gente tem uma proposta de criação de um espaço comunitário, né, de uma ouvidoria comunitária que pudesse ser legitimado por essas forças que estão aqui e que, de fato, as denúncias de violações pudesse haver uma mediação a partir do reconhecimento desse espaço, né? Seria uma ouvidoria comunitária, digamos assim, um espaço comunitário. A construção desse espaço é fundamental aqui na Maré. Que sejam realizadas reuniões, nesse primeiro momento, semanais, no primeiro mês, e a partir do primeiro mês, quinzenais, com as forças que estão operando aqui dentro, para justamente monitorar essas ações e o controle das forças aqui existentes. E que nesse processo de monitoramento dessas ações, a Secretaria de Segurança esteja presente, esteja preservada a presença da Secretaria, não só das Forças Armadas e das organizações locais, né? E aí, enfim, tem mais uma questão que a gente vai estar, uma coisa que a Anistia Internacional ofereceu, que vai estar sendo feita aqui na Maré, que é um treinamento para colher, saber fazer o registro dessas acontecem, tornar isso algo mais próximo do próprio morador. Então a gente vai estar fazendo esse treinamento aqui, um curso sobre essa questão das violações e como fazer o registro disso. E a gente vai estar na próxima semana, na sexta-feira também, fazendo um seminário sobre, a partir desse protocolo, a partir desse processo, o que a gente espera do ponto de vista da questão da efetivação do direito à segurança pública a partir do que está sendo colocado aqui. Na realidade, hoje a gente privilegiou uma ação institucional que pudesse abrir esse diálogo e abrir esse canal
de uma maneira transparente, sincera, para a gente construir, de fato, o que todo mundo quer, que eu acho que é efetivar o direito à segurança pública dos moradores da Maré. Tá? Então eu queria agora abrir a ideia que a gente pudesse ter algumas falas aqui, tem algumas instituições que não estão aqui na mesa, mas estão nesse processo, que pudessem fazer uma fala breve, objetiva, para a gente aproveitar de fato esse momento para garantir o que a gente quer, que é a expectativa aí dos moradores. Só para... Eu acho que tem umas duas coisas aqui que nós já estamos junto com vocês aqui, que é a questão da mediação do conflito. O Tribunal de Justiça tem, mas isso não impede que se faça aqui por vocês isso. Ele tem um ônibus itinerante que vem com os juízes, né? Nós podemos fazer com que ele também agora passe a vir para cá. Nós estamos na semana que vem lançando um programa de ouvidoria do UPP, que é onde nós temos policiais femininas que vêm com uma van e se estabelecem dentro desse local para que se sejam feitas qualquer tipo de denúncia, seja presencial, pela internet, pelo telefone. E o CPP, que é o Comando de Policiamento, ele também está ultimando lá o curso de mediação de conflito. Inclusive, nós conseguimos com uma universidade em Washington, dia 13, reunindo 6 policiais, fazer esse curso de mediação de conflito. Então, a ouvidoria, a questão da mediação de conflito, a questão das reuniões semanais, também não vejo problemas nenhum. Dizer para vocês que basicamente as ações que são feitas aqui são ações da inteligência. Claro que nem todas, né? Nem todas. Muitas são feitas por denúncia do próprio morador através da Disque Denúncia, o 190. Aí se o policial não vai, a pessoa diz, pô, eu falei, ele não foi, né? Fica essas... Mas aqui eu acho que dá para conversar depois e operacionalizar isso aí sem problema. Bom, eu queria saber quem gostaria de falar. Vamos lá. Eu pedir ajuda aí, pessoal que tiver com outro microfone, para levantar a mão quem quer falar. Então aqui, ó. A gente vai estabelecer umas 8 falas, tudo bem, gente? E por favor, sejam objetivos, para a gente poder aproveitar o nosso tempo aqui. O Jailson pediu a palavra primeiro. A Ivone. Cadu. Bom dia a todos e a todas. A gente fez um seminário aqui há pouco tempo sobre a regulação das favelas pós-UPP e veio o Coronel Frederico, comandante das UPPs. E uma pergunta que a gente fez a ele foi o seguinte: Santa Marta completou 5 anos de ocupação militar, de ocupação policial. O que vai acontecer em Santa Marta hoje? O que aconteceria no Santa Marta hoje, que tem uma média de 30 a 40 policiais por morador, o que é insustentável, se essa força policial saísse? Se tivesse o mesmo tipo de policiamento que tem no bairro do Botafogo, por exemplo. Obviamente, eu respondi por ele sabia disso, e os policiais, como diz a Silvia Ramos, os policiais estariam descendo e o tráfico com as armas voltando de novo. Quer dizer, esse modelo da UPP, nessas condições, sem porta de saída, é insustentável. Não é razoável que a gente tenha uma estrutura policial tão pesada dentro das favelas cariocas, porque, primeiro, não vai chegar a todos os cantos, não vai chegar a todas elas, e porque o Estado não teria condições de suportar e porque não tem cabimento essa presença de uma força militar tão massiva nas favelas. Tem que ter outra estratégia. Então, o que nós queremos aqui na Maré, secretário, é construir uma política de segurança pública que permita efetivamente, no processo, que aqui na Maré tenha as condições de segurança como tem em Bom Sucesso em outros bairros. Para isso, não tem outra alternativa. O protagonismo não pode ser só da polícia, porque segurança pública é importante demais para ficar só na mão da polícia. Então, exatamente. Então, nesse sentido aqui o que nós temos condições pela história de luta das associações, das organizações locais, pela articulação que a gente tem na cidade, pela interlocução com o Estado, aqui na Maré nós podemos criar um novo paradigma, e é isso que a gente está propondo. A gente não está propondo enfrentar o Estado, não está propondo denunciar o Estado, nós estamos propondo um novo paradigma de segurança pública, porque a presença do Estado aqui, efetivamente, nós temos muita.
Nós temos 16 escolas na Maré, nós temos 8 postos de saúde, nós temos UPA, nós temos programas de saúde de família, nós precisamos qualificar, melhorar esse serviço. Mas certamente o Estado está presente aqui. Falta qualidade, falta. E nós estamos lutando para isso. O que nós nunca tivemos é segurança pública. Então, para ter segurança, a primeira coisa fundamental nesse momento da ocupação, tem um protocolo que a gente tem que seguir. E esse protocolo tem que ser levado em conta, então, nossa estrutura de organização. Nós temos um coletivo aqui. Então, a primeira coisa é respeitar esse protocolo. O que nós queremos também é controle social sobre a ação da polícia. Por isso não adianta ter canais de mediação só da polícia. Tem que ter canais de mediação do conflito e de registro da sociedade. Então é fundamental o reconhecimento dessa ouvidoria comunitária e com as pessoas que vão estar cumprindo esse papel, trabalhando junto até com as ouvidorias do Estado. E o terceiro ponto fundamental é a questão da regulação. Aqui, por exemplo, nós temos situações que um coreto, por exemplo, da praça, foi transformado numa igreja. Colocaram um cadeado, colocaram banco, porque na época o chefe do tráfico autorizou. Quem vai regular agora a favela? Não é o PM que tem que falar sobre o baile funk, não é a PM que tem que definir o alvará do comércio, nem definir a licença de mototaxista. A favela, historicamente, construiu formas de regulação, que são, inclusive, diferenciadas em relação às normas que regem a cidade. O processo de nova regulação não pode ser imposto de forma autoritária pelo Estado. Tem que levar em conta a forma como nós, moradores, construímos historicamente. Não quer dizer que tem que ficar tudo igual. O que não pode é sair um dono e entrar outro. E isso a gente não aceita. Então, esses 3 pontos fundamentais. O protocolo para orientar essa ocupação sempre na pesquisa da segurança pública, porque a violência não pode, a combate à criminalidade não pode colocar em questão, como a Helena levantou, a questão dos nossos direitos. Segundo é um controle social e mecanismo de mediação que nos permita trabalhar. E a construção desse seminário, sexta-feira, onde a gente vai ter a presença do prefeito da cidade e de outros atores da sociedade, para garantir que a Polícia de Segurança Pública aqui se sustente num projeto integrado de desenvolvimento, com respeito aos direitos dos moradores e com a nova regulação, respeitando a democracia e para evitar qualquer possível percepção da Maré ou de qualquer favela como território de exceção. Isso a gente se recusa e contra isso que a gente vai estar lutando. Obrigado. Olha, estou absolutamente de acordo. Eu estou rouco de falar certas coisas, você sabe. Estou absolutamente de acordo. O que a polícia tem que fazer aqui é abrir uma janela de oportunidade, ponto. É só isso. E é só ir para essa luta e estou totalmente de acordo. Essa questão que você colocou da praça é ridícula, é um absurdo. Né? Mas é assim. O que nós não podemos confundir muitas vezes é que a UPP, ela age como se você anestesiasse um paciente. Você anestesia um paciente para operar nele uma grande cirurgia, uma grande mudança. O problema é que as mudanças não acontecem, não vou dizer só as questões de obra, mas enfim, outras coisas, atendimento ao menor. Eu também não quero ver polícia segurando o menor, isso não é da polícia, o menor tem que ser acolhido. Agora, esses caras têm que estar aqui dentro. Né? Mas domingo sobrou para nós, eu não queria. Né? Então, é isso que eu digo. Então, a gente fazendo um paradoxo com medicina, você faz uma anestesia para operar um paciente. E aquela operação não sai, começa a baixar o efeito da anestesia, aí cadê a polícia? É exatamente isso que você falou. Eu acho que estou totalmente de acordo de que isso aqui seja, sem dúvida nenhuma, um paradigma de uma construção de uma coisa totalmente diferente que nunca esteve nessa cidade, onde todo mundo possa efetivamente construir, porque as ações são limitadas. Você chega aqui, daqui a pouco é uma polícia que tem que dar aula de futebol, é uma polícia que tem que dar aula de não sei o quê, é uma polícia que tem que trazer um cavalo, é uma polícia que tem que ligar para a SEDAI, entende? Então essas coisas, tem aí o PP social, vamos trazer aqui, vamos também transformar, como efetivamente você disse, porque a carga, quando tudo isso falha, a carga vai parar lá na secretaria, entendeu? Eu estou totalmente de acordo com o que você falou. Ivone agora. Alô? Bom dia, secretária. Ivone Bezerra de Mello, do Projeto Herê e membro do Conselho da Criança e Adolescente da OAB.
Nessa última semana, as violações contra crianças e adolescentes foram muitas, inclusive na minha frente. Então, o que eu pediria ao secretário é que esses policiais que atuam, que vão na saída das escolas, da minha escola, com 450 crianças, saibam como falar e como abordar uma criança. Eles não sabem, eles não conhecem nada do estatuto e fica um diálogo complicado, onde a intervenção se faz depois de uma maneira mais violenta. Então eu gostaria que os policiais que atuassem na Maré tivessem consciência de que abordar crianças e adolescentes não pode ser de maneira violenta. E essa semana eu sofri 10 intervenções com a sua polícia, que só não terminou mal porque nem sei. Mas não foi bom, não foi bom. Obrigada. Carlão. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Roberto, sou vice-presidente do Associação de Moradores do Parque União. Com essa chegada da ocupação dentro da Maré, nossa maior preocupação, como o senhor bem colocou, são de fatos que ocorrem, a gente sabe que muitas vezes esporadicamente, não é um todo da polícia. Sabemos que, como toda instituição, existem pessoas que trabalham de forma correta e existem pessoas que trabalham de forma errada. Mas o que nós não queremos é que aconteça aqui na Maré, como aconteceu na Rocinha, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, no caso da Cláudia, do Amarildo. Nós não queremos que na Maré tenham novos Amarildos e novas Cláudias, porque o Amarildo, a mídia teve como acesso à mídia e conseguiu se chegar aos culpados ou parcialmente a quem foi que cometeu aquele assassinato. Da Cláudia, porventura, uma pessoa que estava no trânsito conseguiu filmar. Se essa pessoa não tivesse filmado, será que o caso da Cláudia estaria na mídia? Será que o caso da Cláudia estaria sido colocado e descobririam quem foi os policiais que fizeram aquilo? Então, aqui na Maré, nós não queremos que casos como esse ocorram, porque as arbitrariedades acontecem e muitas das vezes não chegam ao ouvido nem a visão da mídia e fica o caso dito pelo não dito. E queremos também que tenha algum acesso direto a algum órgão que possa, quando ocorrer alguma arbitrariedade, nós possamos falar diretamente. Porque se nós vamos fazer todo o trâmite que a nossa justiça ela nos permite, com certeza, infelizmente, nessa mesma realidade, os casos não chegam a conclusão nenhuma. E fica mais uma pessoa morta, mais uma família destruída e fica mais uma pessoa que não tem nenhum tipo de solução. Então nós queremos, com a chegada da ocupação, que a polícia faça o papel da polícia de forma correta e que nós, como sociedade, façamos o nosso papel de sociedade. Abraçamos aquilo que tem que ser feito e a polícia faça da mesma forma. Bom dia, secretário. Meu nome é Charles. Bom dia a todos. O presidente da Associação de Moradores da Baixo Sapateiro, como na sua fala o senhor falou, né? E precisa da gente. Nós estamos aí. Mas é preciso também, aqui eu estou sendo representado como autoridade. Mas lá na minha comunidade, às vezes pelo policial, eu não me respeito como autoridade. E eu me acho autoridade na minha comunidade. Fui por eleição para representar aquele povo. Então, faça isso para os seus policiais. E lá na nossa comunidade, todos aqui, nós somos autoridade também e deve ser respeitada essa autoridade. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Cadu, moro na Vila do Pinheiro. Como o assunto é bem complexo e diversos pontos vão ser levantados, eu vou tentar levantar dois aqui que talvez passem batido, mas como morador da Maré. O primeiro ponto é que eu queria, na verdade, dar um conselho para a Secretaria de Segurança que usa-se muito o argumento do pedido do morador para algo que é feito. Então eu queria dar um conselho para que não distribuísse essa responsabilidade para a favela. Houve uma entrada no Parque União, na Maré, uma ação, porque o morador pediu. Nós sabemos que estamos num momento complicado de transição, em que existe a polícia e ainda existe a força do tráfico. E ficar entre a cruz e a espada é muito difícil. E o morador receber essa responsabilidade que ele está solicitando, ele está pedindo essa entrada, ele está pedindo incursão, é muito complicado. É muito complicado voltar para casa e ainda ter que saber como lidar com a polícia e com o tráfico de drogas. Então, o primeiro conselho é não distribua essa responsabilidade dentro da favela. E o segundo é que eu acho que, por força de instituições, de associação de moradores, o Complexo da Maré é muito complexo, né? São 16 comunidades, eu gostaria de dizer que na verdade são 17.
Há poucos dias a gente viu agora um vídeo sobre a McLaren, muita gente que não conhecia a McLaren na Maré, que é uma comunidade muito pequena, mas que existe há mais de 40 anos dentro da Maré. Então, na verdade, o outro ponto seria que lembrar que a Maré são 17 comunidades. Por força de instituições, eu já ingressei dentro do Observatório de Favela, dentro da REP, conheço o presidente da associação, mas a Maré é muito maior do que o Parque União em Nova Holanda. Tem a Vila do Pinheiro, com Rio de Esperança. Nessa segunda-feira a gente viu uma ação de uma facção que é de uma favela que tem no PP, no Caju, e que veio para dentro da Maré. Então a Maré é muito grande, a Maré não é Nova Holanda e Parque União. Vamos lembrar da Vila do Pinheiro, Vila do João, com Rio de Esperança, Salso Merengue, N outras comunidades. Marcílio Dias, esquecido, bem distante. O Piscinão de Ramos, que é uma outra complexidade que muita gente está esquecendo e muita gente vem discutindo e percebendo que nada vai acontecer lá. Então vamos lembrar, a Maré é muito grande. É só isso. Valdir. Bom dia a todos, bom dia a todas. Secretário, com certeza absoluta o senhor está diante de 15 presidentes e presidentes de associações de moradores, porque teve um colega que teve um empecilho e não pôde vir, mas representamos ele com muito orgulho, com muita satisfação. Cada uma dessas pessoas foram eleitos por mais de 1000 votos em suas comunidades. Não teve nenhum fuzil apontado para nenhum deles. E nós ficamos tristes quando vemos o Estado apontar um fuzil para a gente, como se fôssemos bandidos. E é isso que a Maré repudia, e foi isso que a Maré começou a construir há 1 ano e 6 meses. Passamos por comandantes de batalhões no nosso batalhão e tivemos a coragem de colocar nossas caras, colocar em risco nossas famílias e ir lá dentro do batalhão, conversar, dialogar e fazer conhecer com que presidente de associação de moradores é gente como a gente e que sofre como todos sofrem. Agora na ocupação, uma determinada facção tentou entrar no Conjunto de Esperança e na Vila do João. Nós não estamos preocupados com a briga de facções, nós estamos preocupados com aquela entrevista maldosa do bolsão de miséria dentro do Complexo da Maré, condenando a própria ação do Estado, do qual nós queremos que venha o social. Então, para que não tenha esse bolsão, então está contradizendo tudo aquilo que o Estado está querendo fazer dentro do Complexo da Maré. Porque nós temos coisas que cidades não têm. Nós temos 37 supermercados, tipo esse daqui da Avenida Brasil. Nós temos 7 CIEPs. Nós temos mais 12 escolas comuns. Acabamos de conquistar, sentado à mesa com o governador, FAETEC e 2º grau, depois de 40 anos de luta. A Maré, ela se politizou para isso, para ela ser diferente. E vocês, Estado, fizeram a coisa diferente, exatamente conforme nós acordamos. Nem um tiro. E foi isso que aconteceu. E é isso que nós queremos que continue acontecendo. Não vamos jamais, em momento nenhum, atrofiar qualquer ação do Estado. Mas nós queremos, como o senhor disse, que se faça presente o município, o Estado, com todas as suas outras secretarias, e que nós já chegamos muito antes a essas secretarias. Muito antes. A Maré é diferente, secretário. Por isso o senhor tem a oportunidade brilhante de ouro de hoje, diante dessa gente humilde, mas corajosa, de construir um novo Estado. Viva a Maré! Seja bem-vindo a Maré! Mas venha, dizendo para os seus policiais que da mesma forma que eles são gente, nós somos gente como eles. Eu queria lembrar que teve a morte de uma criança, uma adolescente de 15 anos domingo. Infelizmente teve a morte de uma adolescente aqui de 15 anos no domingo. Né? Queria dizer principalmente que a questão toda aqui, por enquanto, maciçamente, é a questão da abordagem, né? Dizer aos senhores que o que se pretende da polícia, o que está se construindo, principalmente através da APP,
são policiais voltados exatamente para o cidadão. Eu brinco dizendo, nós temos que fazer um currículo voltado para o nosso cliente. E o nosso cliente é a população, né? Agora, como eu disse para os senhores, a gente carrega alguns vícios, né? Infelizmente, né? Talvez até aconteçam ainda algumas coisas, mas nós temos que estar atentos, receber essas denúncias e tomar as medidas que têm que ser tomadas. E, obviamente que esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito por muita gente, mas os policiais que estão em UPP hoje somam 9.500 homens, só em UPP. Tem denúncia tem, mas para 9.500 homens não é um número, claro que uma já é muita coisa, mas para 9.500 homens é um número muito pequeno se você pegar 9.500 homens que estão em batalhões convencionais há anos aí na cidade. Então, os senhores podem ter certeza que o secretário é uma pessoa engajada e que quer trazer a essa comunidade novos dias e efetivamente fazer daqui uma referência, que eu tenho plena consciência que isso não vai ser construído por mim e muito menos pela Polícia Militar ou Polícia Civil. Tem mais duas falas, a Reinaldo e depois o Pedro. Dizer também que o Centro de Referência de Mulheres da Maré da UFRJ está aqui também, presente. Bom dia a todos, meu nome é Reinaldo, sou da Maré na TV, estou representante da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social e atuo aqui há muitos anos. Eu queria colocar sobre essa questão aí, proposta pelas instituições de reunir uma ouvidoria junto às autoridades, seja municipais, né, escola, a Conlurb, enfim, reunir os atores que atuam aqui na área. Agora, como a gente está vivendo o espetáculo midiático, né, assistindo na Globo, na segunda-feira, um policial dizer que fez grande apreensão por denúncia de uma creche em que a pessoa, ao ligar para lá, o policial falou isso na Rede Globo. Isso é muito grave. Aqui a gente tem um histórico de fechamento, uma palavra chamada fechamento, ou seja, os policiais, em conluio aí com as forças paralelas, né, trocam figurinhas. Então, nesse momento que vem as forças oficiais, ninguém sabe quem é quem. E aí, quando você entra nessa questão do denuncismo, né, vamos ligar para a polícia, ligue você para a polícia. Então, essa coisa de ligar, isso é coisa muito grave. Como disse o companheiro aqui, a pessoa passa a ser vítima desse processo, e ninguém aqui quer ser vítima nem ator desse processo, nem estamos a serviço de espetáculo da Globo e de outros meios de comunicação que tratam a favela como bandido. Então, essa questão de reunir, tá, uma ouvidoria, ou reunir um segmento que possa extrair coisas concretas, objetivas, como o senhor mesmo falou, já que a polícia está aqui com caráter comunitário, de ouvir a comunidade, está sendo feito capacitão em cima da polícia, mas nós conhecemos a história, não só da polícia, como o senhor sintetizou, que estava a serviço do rei, que está a serviço dessas oligarquias dominantes, e por isso o favelado, o pobre, é massa de manobra desses segmentos, e a minha preocupação é sobre o Estado totalitário, como aconteceu na União Soviética, como aconteceu na Alemanha nazista, e outras em que as pessoas eram estimuladas a denunciar sua própria família e seus irmãos. Então isso é muito grave. Na medida que as pessoas caem no denuncismo, no apontamento, ela pode ser vítima desse processo. Agora, essa denúncia está a serviço de quem e de que projeto político? Como você falou, Eliane, o governo está saindo agora, nós estamos numa transição política, nós estamos agora sob a iminência de uma ocupação militar que vai acontecer no sábado, 2.000 policiais do Exército, quer dizer, já que eles têm papel de polícia, eles são policiais, apesar que a proposta do Exército é totalmente outra. E avançar também em discussões como dependência química, né, a questão da liberação das drogas. Vamos discutir, vamos ampliar essa discussão, porque o companheiro que colocou, o indivíduo foi abordado, ele foi levado para a delegacia. Qual o papel do dependente químico? Ele é um assassino, ele é um bandido, ele tem que ser preso. A gente sabe que as delegacias estão abarrotadas de gente, não tem lugar para colocar ninguém.
Brasil é uma vergonha sobre a questão de direitos humanos. Então, essa questão de direitos humanos, eu acho que a gente tem que pautar algumas propostas. A questão, Eliane, é muito difícil você conseguir reunir os atores da administração pública. Mas como nós estamos aí num espetáculo midiático, provavelmente vai vir o prefeito, vai vir, enfim, né, vem aquele choque de ordem, então a Colurbe limpando e aquela aparência. Mas quem está aqui no dia a dia, né, que cai nesse de denuncismo, é expulso da favela e vai se amparar em quem? Qual é, na verdade, o direito da pessoa que foi violada pelo poder paralelo ou pelo poder oficial aqui dentro? Qual é a garantia? Ela vai ser indenizada? Ela vai ter uma casa? Ela vai trocar de nome? Então isso é muito grave. Eu acho plausível ter aqui uma nova estrutura policial que possa ouvir o morador, mas não é o papel da polícia, né, resolver conflitos de pai e de mãe. Pode até aconselhar. Então, quando você, como disse aqui, um seminário que foi feito aqui no Alemão, teve alguns companheiros colocando, bom, quando tinha uma briga de família, ia lá no policial, o policial falava alguma coisa e resolvia o conflito. Essa questão de conflito, né, mediação de conflito, é uma coisa que nós temos que avançar muito aqui na Maré. Então, meu encaminhamento é que não se instale aqui o Estado policial, o Estado denuncista, o Estado que está a serviço do poder econômico contra os favelados. Isso aí a gente não aceita não. Muito obrigado.